Existe uma diferença poderosa entre o dia que começa com Deus e o dia que começa sem Ele. E essa diferença você sente na sua paz, na sua força, na clareza das suas decisões e até na forma como os obstáculos parecem menores diante dos seus olhos. Se você já acordou ansioso, sobrecarregado, sentindo que o peso do mundo caiu sobre os seus ombros antes mesmo de o sol raiar por completo, então esta mensagem foi preparada especialmente para você. Hoje, nesta oração da manhã, vamos descobrir juntos por que consagrar tudo a Deus antes de qualquer coisa não é apenas um hábito espiritual. É a chave que abre as portas da proteção, da sabedoria e da graça de Deus sobre cada detalhe da sua vida. Fique até o final, porque há uma oração do dia preparada com tanto amor e fé que vai tocar o fundo do seu coração e transformar a forma como você enxerga cada amanhecerô que Deus coloca diante de você. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Comece o dia com Deus. Essa é uma das decisões mais sábias que um ser humano pode tomar ao abrir os olhos pela manhã. Antes de verificar o celular, antes de pensar nos compromissos do dia, antes de sentir o peso das responsabilidades pousar sobre os seus ombros, existe um convite aberto, feito pelo próprio Criador do Universo, para que você se aproxime dele e coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Esse convite não é novo. Ele atravessa os séculos e ressoa desde os tempos mais antigos da história sagrada. O rei Davi, um homem que enfrentou batalhas, perseguições, traições e dores profundas, entendeu cedo que a sua força não vinha de si mesmo. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, ele declarou com toda a convicção de sua alma: De manhã ouvirás a minha voz. De manhã me apresentarei a ti e esperarei. Davi não esperava ver o resultado do dia para depois agradecer. Ele começava o dia já na presença de Deus, já em adoração, já em entrega. E é exatamente isso que esta oração da manhã quer despertar dentro de você. A consciência de que cada amanhecer é uma nova oportunidade de encontrar a Deus antes de encontrar o mundo, de ouvir a voz do Senhor antes de ouvir qualquer outra voz, e de depositar nas mãos do Pai tudo aquilo que você ainda nem sabe que vai precisar enfrentar ao longo deste dia que está começando. Há algo profundamente transformador que acontece quando você decide, de forma intencional, consagrar a Deus as primeiras horas da sua manhã. A palavra consagrar significa separar, dedicar, tornar sagrado. E quando você faz isso com o seu tempo, com os seus planos e com as suas preocupações, você está reconhecendo que Deus é o Senhor da sua vida e não apenas um recurso para ser acionado em momentos de crise. Este devocional existe para te lembrar de que a oração da manhã não é um ritual vazio, mas uma comunhão real com um Deus vivo que te ouve, te responde e age em favor de quem o busca. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, vemos o próprio Jesus, o Filho de Deus, levantando-se de madrugada, indo a um lugar deserto e orando ali. Se o Senhor Jesus, com todo o poder que habitava nele, sentia a necessidade de começar o seu dia em oração, quanto mais nós, que somos frágeis e dependentes, precisamos fazer o mesmo. Jesus não orava por obrigação. Ele orava porque entendia que a comunhão com o Pai era a fonte de tudo, da sabedoria para ensinar, da compaixão para curar, da força para resistir ao mal e da paz para caminhar em meio às tempestades. Coloque Deus em primeiro lugar hoje e veja como tudo ao redor começa a se reorganizar de acordo com a vontade perfeita dele para a sua vida, sua família e seus projetos. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que aprenderam, muitas vezes da forma mais difícil, que o dia que começa sem Deus é um dia que caminha sem direção. Abraão foi chamado por Deus a uma jornada de fé que exigia que ele acordasse, levantasse e fosse, sem saber o destino, mas confiando plenamente em quem o enviava. Em Gênesis capítulo 22, versículo 3, quando Deus pediu algo quase incompreensível a Abraão, a Escritura diz que ele se levantou pela manhã
e foi ao encontro da vontade de Deus. Não hesitou, não adiou, não esperou que o dia passasse para depois decidir obedecer. A sua resposta foi imediata, foi matinal, foi de entrega total. E foi justamente nessa obediência madrugadora que Deus manifestou a sua provisão de um jeito que nenhuma mente humana poderia prever. Este é o princípio que perpassa toda a Escritura. Quem busca a Deus cedo, quem faz da oração do dia um compromisso inabalável, quem coloca Deus em primeiro lugar, antes de colocar qualquer outra coisa, esse encontra o Senhor pronto para agir, pronto para guiar, pronto para suprir. O seu dia hoje pode ser um dia de Abraão, um dia em que a sua obediência matinal abre espaço para o milagre que você ainda não consegue enxergar, mas que Deus já preparou com antecedência para a sua vida. Existe uma batalha que acontece logo nas primeiras horas da manhã, e poucos percebem. Quando você abre os olhos, a sua mente começa imediatamente a ser bombardeada por pensamentos, preocupações com dívidas, com relacionamentos, com saúde, com o futuro, com tudo aquilo que parece incerto e pesado. O inimigo sabe que se ele conseguir dominar os seus pensamentos logo cedo, ele terá uma vantagem enorme sobre o seu dia inteiro. É por isso que o devocional matinal não é um luxo espiritual, é uma necessidade urgente de quem quer viver em vitória. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 14, Paulo instrui os crentes a vestirem toda a armadura de Deus para poderem resistir no dia mau. Essa armadura não se veste no meio da batalha, ela se veste antes de sair para o campo. E a sua oração da manhã é exatamente esse momento de se armar, de se cobrir, de se fortalecer antes que os desafios do dia cheguem até você. Quando você ora antes de agir, antes de falar, antes de decidir, você está dizendo ao Senhor: Pai, eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer, mas com o Senhor ao meu lado, nenhuma arma que se levantar contra mim prosperará. Comece o dia com Deus armado com a sua paz, com a sua sabedoria e com a sua presença, e nenhum obstáculo terá poder suficiente para te derrubar ao longo deste dia abençoado. Quando falamos em consagrar o dia a Deus, estamos falando de um ato que vai muito além das palavras ditas em oração. Estamos falando de uma postura de coração que reconhece que cada hora, cada encontro, cada decisão e cada desafio deste dia pertencem ao Senhor. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos instrui de forma clara e poderosa: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse reconhecimento começa pela manhã, na quietude, antes do ruído do mundo tomar conta de tudo. Coloque Deus em primeiro lugar, não apenas na sua agenda, mas no seu coração. E você descobrirá que os planos que você entrega nas mãos do Pai têm um resultado muito maior do que aqueles que você tenta controlar sozinho. A oração da manhã é o momento em que você abre as mãos, solta o controle e diz: Senhor, este dia é teu. Usa cada momento dele para a tua glória. E quando você faz isso com fé genuína, algo sobrenatural começa a acontecer. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, passa a guardar o seu coração e a sua mente, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E nada mais parece grande demais diante da grandeza do Deus que caminha ao seu lado. A oração do dia não precisa ser longa para ser poderosa. Ela precisa ser sincera. Não precisa de palavras elaboradas ou vocabulário religioso sofisticado. Ela precisa vir de um coração que genuinamente reconhece a necessidade de Deus e que, ao invés de enfrentar o mundo com as próprias forças, escolhe caminhar coberto pela graça do Pai. Pense em Ana, a mãe de Samuel, que derramou a sua alma diante do Senhor com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, conforme está descrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 13 ao 15. A oração dela não tinha forma perfeita aos olhos humanos, mas tinha algo que Deus não ignora jamais: autenticidade e fé. E Deus a ouviu, respondeu e transformou completamente a história dela. O mesmo Deus que ouviu Ana
está pronto para ouvir você agora. Este devocional é um chamado para que você não deixe passar mais um dia sem consagrar tudo a Deus, antes de qualquer outra coisa. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está colocando a ordem certa em tudo o mais. E o Senhor, que é fiel, nunca deixa de honrar quem o honra com as primícias do seu tempo, da sua atenção e do seu coração. Vamos orar. Pai eterno e glorioso, eu me apresento diante do teu trono com o coração aberto e a alma sedenta da tua presença. Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer passo ser dado neste novo dia concedido pelo Senhor, eu escolho, de forma deliberada e intencional, colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que sou e em tudo o tenho. Reconheço, Senhor, a minha total dependência de Ti. Sem a Tua mão sobre a minha vida, os meus esforços são vazios, os meus planos são frágeis e as minhas forças são insuficientes para enfrentar tudo o que este dia pode trazer. Por isso, eu me rendo completamente a Ti agora, nesta oração da manhã, subindo até ao Teu trono como incenso, como um sacrifício de louvor e de dependência total. Tu és o Deus que não dorme nem dormita, conforme declara Salmos, capítulo 121, versículo 4. E enquanto eu repousava, os teus olhos estavam sobre mim, guardando cada respiração, sustentando cada batida do meu coração. Honra imensa é saber-me amado por um Deus tão presente, tão atento, tão cuidadoso com cada detalhe da minha existência. Recebe, Pai, esta oração do dia como a oferta mais sincera possível, a oferta do meu tempo, da minha atenção e da minha fé, depositada inteiramente nas tuas mãos agora. Senhor Jesus, o meu coração transborda de gratidão por este amanhecer permitido pelo Pai. Cada novo dia é uma prova renovada da tua misericórdia. E este devocional começa com gratidão antes de começar com pedido. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, a palavra declara a renovação diária das tuas misericórdias. E eu quero essa verdade não como frase decorativa, mas como convicção transformadora na forma de receber cada hora nova. Obrigado pelas horas de descanso, pela proteção sobre a minha casa e sobre todos os meus amados enquanto dormíamos. Obrigado porque quando o mundo dormia, os teus anjos velavam. A tua graça operava e o teu amor nunca cessou de fluir sobre a minha vida. Eu poderia ter acordado doente, poderia ter recebido notícias terríveis, poderia ter acordado sem paz. Mas o teu favor me antecedeu e me presenteou com mais um dia de vida, de saúde e de oportunidade, para comece o dia com Deus de forma plena e transformadora. Nunca permitas, Senhor, que a minha boca esqueça de te agradecer e transforma a minha vida no testemunho vivo da tua bondade, sobre quem escolhe, coloque Deus em primeiro lugar a cada amanhecer. Espírito Santo, eu te convido agora para tomar o controle absoluto deste dia. Nenhum passo quero dar sem a tua orientação, nenhuma decisão tomar sem a tua sabedoria e nenhuma palavra pronunciar sem passar primeiro pelo filtro da tua graça. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus prometeu o Espírito da Verdade como guia em toda a verdade. E eu me aproprio desta promessa agora, nesta oração da manhã, declarando a necessidade dessa guia a cada momento deste dia. Há situações à minha frente ainda desconhecidas, há encontros não planejados, há desafios surgindo de onde menos espero, e por isso não posso depender das minhas próprias análises. Enche-me, Senhor, com a tua presença de tal forma que onde quer que eu chegue hoje, as pessoas percebam algo diferente em mim, uma paz sem explicação humana, uma alegria independente das circunstâncias, uma força nascida não do meu esforço, mas da tua graça operando poderosamente no meu interior. Este devocional seja o marco do dia em que decidi, de uma vez por todas, que comece o dia com Deus. Não é uma opção, mas a escolha mais importante antes de qualquer outra. Pai, eu consagro a Ti cada projeto, cada compromisso e cada responsabilidade carregada sobre os meus ombros neste dia. Há tarefas maiores do que a minha capacidade, metas distantes demais aos meus olhos e situações complicadas demais para a minha resolução. Mas pela Tua palavra em Lucas,
capítulo 18, versículo 27, sei que o impossível para os homens é possível para Deus. Por isso, recuso-me a carregar sozinho o foi feito para ser depositado nas tuas mãos. Cada reunião de hoje, cada conversa difícil, cada decisão necessária, cada obstáculo possível no caminho, tudo entrego a ti agora, antes de sair, antes de agir, antes de tentar resolver com as minhas próprias forças. Coloque Deus em primeiro lugar. Não é apenas uma frase bonita a ser repetida, é uma declaração de fé, capaz de mudar a trajetória do dia inteiro. Faço essa declaração agora com toda a convicção do meu coração. Senhor, este dia é teu, estes planos são teus, estes desafios estão nas tuas mãos e a confiança no teu plano é absoluta. A tua vontade perfeita prevaleça sobre a minha vontade limitada em cada momento deste dia abençoado. Senhor, eu clamo agora pela proteção do teu sangue precioso sobre a minha vida e sobre cada pessoa amada. Em Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12, está escrito sobre os anjos, recebendo ordens a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. E eu me aproprio dessa promessa com fé inabalável nesta oração do dia. Cobre com o teu manto de proteção os meus filhos, o meu cônjuge, os meus pais, os meus irmãos e todos os ligados a mim pelo laço do amor. Nenhum acidente, nenhuma doença, nenhuma armadilha do inimigo e nenhuma palavra maldosa tenha poder para atingir os cobertos pelo teu nome. Os teus anjos acampem ao redor de cada um de nós, conforme prometido em Salmos capítulo 34, versículo 7, formando um cerco de proteção inacessível ao poder das trevas. Ao comece o dia com Deus e ao colocar a minha família sob a cobertura da tua graça, estou fazendo a coisa mais poderosa possível por quem amo. Não existe seguro mais eficiente do que a proteção do Deus Todo-Poderoso. E é nessa proteção que deposito todos os carregados no meu coração neste dia consagrado ao Senhor. Pai, a tua palavra, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, promete sabedoria concedida generosamente a todo aquele que a pede sem reproches, e eu venho agora, neste devocional como oração do dia, buscar exatamente isso, sabedoria para falar na hora certa e calar quando o silêncio for mais poderoso do que qualquer palavra. Sabedoria para reconhecer as oportunidades colocadas pelo Senhor e desviar das armadilhas disfarçadas de bênção pelo inimigo. Sabedoria para tratar as pessoas com amor, mesmo quando testarem a minha paciência, para perdoar quando tudo dentro de mim quiser guardar mágoa, para ser luz nos ambientes tentando me apagar. A tua sabedoria seja o filtro de cada decisão, a bússola de cada escolha e o fundamento de cada atitude ao longo deste dia. Aprendi, Senhor, não ser a inteligência humana, a experiência acumulada, tampouco a habilidade natural a garantir o sucesso de um dia. É a tua sabedoria operando através de um coração humilde que escolheu, antes de tudo, coloque Deus em primeiro lugar e confiar no Senhor com todo o seu ser. A tua graça, Senhor, seja suficiente para cobrir cada fraqueza carregada neste dia. Há momentos em que o cansaço pesa mais do que as palavras conseguem descrever, em que a fé parece tremer diante de situações imóveis, em que a esperança luta para se manter acesa em meio à escuridão das circunstâncias. Mas foi exatamente para esses momentos que Paulo recebeu a resposta mais libertadora registrada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não preciso ser forte o suficiente. Não preciso ter todas as respostas. Não preciso fingir estar bem quando estou desmoronando por dentro, porque é justamente na minha insuficiência onde o teu poder encontra o maior espaço para se manifestar. Esta oração da manhã é o reconhecimento honesto da minha fraqueza diante de um Deus poderoso, capaz de transformar a fraqueza em testemunho, a dor em propósito e o fracasso em trampolim para a vitória. A cada momento em que eu sentir não conseguir mais, que esta verdade ressoe. A tua graça é suficiente, e isso é mais do que bastante para seguir em frente com fé,
com coragem e com a certeza da tua companhia em cada detalhe deste dia. Transforma, ó Deus, a minha mente neste dia para refletir o teu pensamento e não o padrão deste mundo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a instrução é clara: não me conformar com este século, mas me transformar pela renovação do entendimento. E eu clamo por essa renovação agora, nesta oração do dia, antes dos pensamentos negativos, das comparações destruidoras e das mentiras do inimigo tentarem se instalar no meu coração. Onde houver pensamentos de derrota, planta convicções de vitória. Onde houver insegurança, estabelece a certeza de ser amado, escolhido e capacitado pelo Deus Criador com propósito. Onde a ansiedade tentar roubar a minha paz, a tua palavra seja mais alta, mais poderosa e mais convincente do que qualquer voz afastando-me da tua presença. Comece o dia com Deus significa também iniciar com a mente alinhada à tua verdade, uma mente renovada, um coração firme e um espírito disposto a caminhar no teu propósito sem olhar para os lados com medo, mas com os olhos fixos em ti, fonte de toda a vida e de toda a esperança verdadeira. Nada do construído neste dia valerá algo sem o fundamento da tua vontade, Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 25, Jesus comparou a vida de quem ouve e pratica a sua palavra a uma casa edificada sobre a rocha, uma casa permanecendo firme diante das chuvas, das enchentes e dos ventos, por estar fundada sobre algo inabalável. Tudo o que eu fizer hoje seja construído sobre essa rocha, as conversas, os acordos, os relacionamentos cultivados, os sonhos perseguidos. Nada seja feito por vaidade, por ambição vazia ou por aprovação humana, mas tudo feito para a tua glória e de acordo com o teu propósito. Este devocional me lembra que coloque Deus em primeiro lugar não é apenas uma atitude espiritual do início do dia, é uma postura mantida viva em cada decisão, em cada atitude e em cada pensamento ao longo de todas as horas vindouras. Sê o fundamento de tudo o que eu construir hoje, Pai, e o vindo das tuas mãos jamais será derrubado por nenhuma tempestade lançada contra mim. Curas, ó Deus, cada ferida ainda sangrando em silêncio dentro do meu coração. Há dores aprendidas a esconder atrás de um sorriso, mágoas guardadas em lugares evitados, traumas tentando me definir pelo passado e não pelo o Senhor diz sobre mim. Mas hoje, nesta oração do dia, eu trago tudo isso à tua presença e peço a tua mão de médico tocando cada área ferida da alma com o bálsamo da tua graça restauradora. Em Salmos capítulo 147, versículo 3, está escrito que o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes aperta as feridas. E eu me coloco diante dessa promessa como alguém necessitando urgentemente dessa cura. Não quero carregar para dentro deste dia o peso de ontem. Não quero as decepções do passado contaminando as oportunidades do presente. Não quero as vozes do que foi destruindo a fé no que ainda pode ser. Liberta-me, Senhor, de tudo o prendendo ao que ficou para trás, e lança-me com leveza e esperança renovada em direção a tudo ainda por vir. A tua presença seja o unguento sanador, o abraço restaurador e a voz dizendo que, apesar de tudo, ainda vale a pena seguir, ainda vale a pena crer e ainda vale a pena comece o dia com Deus, com o coração aberto para receber o que só o Senhor pode dar. Sobre as finanças e as necessidades materiais deste dia, eu me apresento com confiança, Senhor, porque a tua palavra em Mateus, capítulo 6, versículo 8, me assegura o Pai conhecer as minhas necessidades antes mesmo de eu as apresentar. Há contas a serem pagas, projetos dependentes de recursos, sonhos demandando provisão ainda invisível, mas a escolha de hoje é coloque Deus em primeiro lugar também nas finanças, reconhecendo o Senhor como meu provedor, meu Jeová Jiré, o Deus provendo no momento certo da forma mais surpreendente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a declaração é clara: o Senhor suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Essa promessa eu me recuso a abandonar, mesmo quando a lógica humana insiste em não enxergar saída. Abre portas intransponíveis ao homem, Senhor,
Envia provisão por caminhos inimagináveis, transforma a escassez em abundância, a falta em testemunho e o momento de aperto em palco para a tua fidelidade ser glorificada diante de todos ao meu redor. Ao final deste dia, que eu possa olhar para trás e reconhecer a tua mão generosa em cada detalhe da provisão cuidadosamente orquestrada pelo Senhor para a minha vida, pelos relacionamentos integrantes da minha história. Uma oração especial sobe agora. Cobre com a tua graça cada vínculo confiado a mim, as amizades, os laços familiares, os companheiros de jornada e até as relações em momentos de tensão e incompreensão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 14, a instrução é vestir o amor acima de tudo, por ser ele o vínculo da perfeição. E eu peço esse amor sobrenatural fluindo através de mim hoje em cada interação, em cada conversa e em cada encontro colocado pelo Senhor no meu caminho. Dá-me paciência para ouvir antes de responder, humildade para reconhecer os meus erros sem defensividade e generosidade para oferecer o perdão mesmo sem ele ter sido pedido. Que eu seja hoje um instrumento de paz nos ambientes frequentados. A minha presença some e nunca subtraia. As palavras pronunciadas construam pontes e nunca levantem muros. Este devocional me lembra que comece o dia com Deus inclui pedir a transformação nas relações, porque nenhuma conquista profissional, nenhum sucesso material e nenhuma realização pessoal tem valor verdadeiro em meio a conflitos com as pessoas colocadas por Deus ao meu redor. O teu propósito para a minha vida seja mais forte do que qualquer distração tentando se instalar neste dia, Senhor. Há tanto ruído ao redor, tantas vozes indicando direções, tantas opiniões moldando identidades e redirecionando passos para caminhos não traçados por ti. Mas em Jeremias capítulo 29, versículo 11, tu declaras conhecer os planos sobre mim, planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Agarro-me a essa promessa hoje com as duas mãos, recusando-me a trocar o propósito eterno preparado pelo Senhor por satisfações temporárias, não alimentando a alma e não deixando nada duradouro. Cada escolha deste dia esteja alinhada com o destino traçado antes mesmo do meu nascimento. Cada passo me aproxime mais do cumprimento do escrito sobre mim no livro do céu. Coloque Deus em primeiro lugar é também colocar o propósito dele acima das preferências pessoais, acima do conforto imediato e acima das expectativas alheias. Faz de mim, Pai, alguém que ao final dos dias possa dizer com Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E isso é suficiente, porque foi feito para ti. Renova as forças de cada pessoa assistindo a este devocional agora, Senhor, porque sei não ser o único chegando diante do teu trono carregando peso grande demais. Há irmãos e irmãs iniciando esta oração do dia com lágrimas nos olhos, com o coração partido, com situações sem saída visível e com uma fé lutando para não se apagar completamente. Para cada um deles, eu clamo agora com toda a força desta oração. O Espírito Santo os toque de forma pessoal, intransferível e poderosa neste exato momento. Em Isaías, capítulo 40, versículos 29 ao 31, a promessa é de força ao cansado e poder ao sem vigor. E os esperando no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e não se cansarão. Essa renovação seja real e tangível para cada vida conectada a esta palavra agora. O cansaço seja substituído por vigor, o desânimo por determinação, a sensação de abandono pela certeza inabalável de nunca ter o Senhor soltado a mão de ninguém que escolheu comece o dia com Deus e depositar a sua confiança no Pai, que tudo pode, tudo vê e tudo cuida com amor perfeito. Sobre este país, sobre os líderes, sobre as famílias e sobre cada lar acordando em meio a tantas incertezas, eu elevo a minha voz em intercessão, Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, a instrução é fazer súplicas, orações e intercessões por todos os homens, pelos reis e por todos em posição de autoridade. Obedeço a esse chamado agora
e intercedo por esta nação com fé e com esperança. A tua sabedoria guia os tomadores de decisões, afetando milhões de vidas. A justiça prevaleça sobre a corrupção. A verdade seja mais alta do que a mentira. A misericórdia vença o julgamento, e o teu nome seja glorificado nas nações. Cada família hoje fragmentada encontre no Senhor a cola, unindo o que o mundo tentou separar. Cada criança crescida sem referência espiritual encontre no caminho alguém levando a tua luz e o teu amor. Este devocional chegue a lugares inalcançáveis sozinho, e cada oração da manhã feita em cada canto deste país suba unida até o teu trono como clamor coletivo de um povo ainda crente no teu senhorio sobre todas as coisas. À medida do avanço deste dia e do surgimento dos desafios, a tua paz, Senhor, seja âncora me impedindo de ser arrastado pela corrente das preocupações e das pressões. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Recebo essa paz agora como um presente pago a um preço altíssimo e por isso mesmo indigno de ser desperdiçado ou ignorado. Essa paz permaneça comigo nas reuniões tensas, nas filas longas, no trânsito caótico, nas notícias perturbadoras e em todos os momentos em que o mundo ao redor tentar roubar a tranquilidade dada só pelo Senhor. As pessoas ao meu redor percebam algo diferente na forma de reagir, de responder e de enfrentar o que seria motivo de desespero para quem não tem a tua presença como escudo. Coloque Deus em primeiro lugar, se torne visível não apenas nas palavras pronunciadas, mas na postura demonstrada diante da vida, porque um coração fazendo da oração do dia o seu ponto de partida carrega uma serenidade inimitável pelo mundo, vinda exclusivamente do alto. Com gratidão profunda e com a fé de quem sabe ter sido ouvido, eu encerro esta oração da manhã, declarando a tua fidelidade sobre cada área da minha vida, crendo que cada palavra pronunciada aqui chegou ao teu coração, e que o Senhor, fiel e verdadeiro, age em favor de quem o busca com sinceridade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: Sem fé é impossível agradar a Deus, e o Senhor recompensa os que o buscam diligentemente. E é com essa fé que me levanto agora para enfrentar este dia, não como alguém abandonado, mas como alguém equipado, não como alguém lutando sozinho, mas como alguém com o Deus do universo, caminhando ao lado em cada passo. Este devocional plantou sementes crescendo ao longo de todo este dia, e os frutos sejam colhidos não apenas por mim, mas por todos os tocados pela tua graça, através desta palavra. Ao deitar esta noite, a última memória deste dia seja a certeza de que comece o dia com Deus fez toda a diferença, na paz sentida, nas batalhas vencidas, nas graças recebidas e no amor oferecido. Em nome de Jesus, o autor e consumador da fé, Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente
para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.